13 horas e 7 minutos na cidade de Trampolim da Vitória. Estamos começando a programação dessa tarde da Web Rádio Mais Parnamirim. Você que passou a semana inteira aí com a gente no Alto DJ, curtindo aí uma super programação musical. A partir de agora, às 13 horas, a gente começa a programação local, a maior programação local de Parnamirim, viu, Gilvan? Maior. Se você pegar todas as rádios aí, web rádios, a gente está com uma super programação que começa agora e vai até às 19 horas. E hoje a gente tem aqui a alegria de começar uma nova fase, né? Estamos dando partida hoje aqui no programa Momento Empreendedor. É um programa que está começando hoje, né? E a gente vai trazer aqui empreendedores de sucesso da cidade de Parnamirim, pessoas que trabalharam, que batalharam. Muitas vezes a gente fala do empreendedor e as pessoas têm uma tendência natural de ver só a parte boa, né? O pessoal diz assim, ficou rico da noite para o dia, né? Mas não sabe o trabalho lá, né? Como o Gilvan já me contou várias vezes, às vezes trabalhando com estoque, muita coisa, né? Limpando lá. Ninguém vê a gente limpando lá com a vassoura, com o rodo, né? Ninguém vê a gente nessa parte. E o nosso participante de hoje, nosso entrevistado de hoje, é um empreendedor mais que de sucesso aqui da nossa cidade, Gilvan Michelson, do setor de alimentação. Ele é proprietário de supermercados, ele vem de uma família também de proprietários de supermercados, seu pai, né? E Gilvan tem hoje o Rede Mais, aqui de Parnamirim, tem o Rede Mais lá em Nova Cruz, me corrija aí se eu estiver errado, Santa Cruz e um novo empreendimento em Natal. Boa tarde, meu amigo, aproveite para confirmar se são esses aí os empreendimentos direitinho, o nome direitinho, aonde fica e faça aí uma pequena apresentação aí. Aqui é informal, viu? Bate-papo aqui é uma web rádio, é sossegado, então pode relaxar aí. Tranquilo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Daniel. Primeiramente, uma satisfação imensa, como eu lhe disse já, ter sido escolhido aí para a estreia do seu programa, né? Vendo aqui o seu projeto se iniciar com muito carinho, com muita dedicação, com tudo já muito bem planejado. Então, eu primeiramente quero desejar a você muito sucesso nessa nova empreitada, como em tudo que você faz, você se dedica. Então, eu quero desejar a você que Deus abençoe e que tudo corra como você está planejando, tá certo? Obrigado. É uma ferramenta vai ser muito útil para a cidade de Parnamirim, para o estado do Rio Grande do Norte. Verdade o que você falou, né? Fazemos parte do grupo Rede Mais. Temos 4 lojas nas cidades onde você falou, né? Temos aqui em Parnamirim, Nova Cruz, Santa Cruz e recentemente adquirimos uma loja, a menor loja do grupo, mas aqui em Natal, na Avenida Nova, lá no conjunto de Sete Rosado. E nossos colaboradores, nossos gestores estão todos nos prestigiando. Coisa boa. Deixa eu só fazer um pequena partezinho aqui, porque tem muita gente de Parnamirim que conhece o seu supermercado, mas não lhe conhece. Está tendo a oportunidade agora de lhe conhecer pela primeira vez. O Rede Mais de Parnamirim é aquele que fica ali pertinho da Secretaria de Meio Ambiente, isso, ali pertinho da delegacia, ao lado do Banco do Brasil, em frente à Imprima, né? Onde, quando eu cheguei aqui, Gilvan, ali era o Pão de Açúcar, né? Eu cheguei criança em Parnamirim em 1993 e ali era o Pão de Açúcar, né? Depois aí, foi Sirva-se. Sirva-se, exatamente. Então, para sintonizar aí, o de Parnamirim ali no centro, pertinho do Banco do Brasil. De Nova Cruz? Nova Cruz é no centro, Nova Cruz. De Santa Cruz fica às margens da BR. E, como eu falei, Natal no bairro de Sete Rosário. O que nos dá uma visão bastante ampla, né, das particularidades que existem nos municípios, nas regiões, né, na capital. Então, a gente tem a capacidade de conviver com diferentes ambientes, embora dentro do mesmo estado, mas são realidades completamente diferentes pelas particularidades dos municípios, das regiões, das questões geográficas e, enfim, nos dá a oportunidade de vivenciar situações bastante diferentes. A ideia do programa é falar do empreendimento, é falar do negócio, é falar do futuro, mas é falar também do empreendedor, para que a gente possa ter pessoas que te enxerguem, Gilvan, como espelho, como exemplo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como começou tudo isso,
acredito que foi com seu pai, né? Na verdade... Fala um pouquinho como foi... Você vem de uma família de comerciantes. Exato. Meu pai, na verdade, ele recém-egresso do Exército, ele passou a ser comerciário, na verdade, né? Ele foi ser funcionário. Começou como um fiscal de loja, depois passou a ser um encarregado de setor. Então, ele trabalhou muito tempo no setor como um colaborador. Né? Como é o nome do seu pai? Gilvan. Gilvan também. Gilvan Góes. E minha família é uma família muito simples. Minha mãe também da mesma forma. Minha mãe estudava e trabalhava, era parteira e depois virou funcionária pública, né, com muito esforço. E a vida deles foi trabalhar e nos proporcionar uma boa educação, um bom preparo, para que a gente pudesse galgar coisas melhores nas nossas vidas, né, eu e meus irmãos. E meu pai, ele trabalhou muito. Meu pai tem hoje quase mais de 45 anos no mercado, né, entre colaborador e proprietário do seu próprio negócio, né? E a gente tomou gosto vendo aquilo, a gente foi criando gosto, foi se aproximando. Minha formação ela é totalmente diferente. Eu sou farmacêutico, tenho especialização em análises clínicas, e trabalhei muito pouco tempo na área porque fiz uma opção pelo varejo, uma coisa que me encantava bastante. Eu não tinha condições de conciliar e fiz uma opção. Acho que fiz uma opção certa. Hoje, olhando para trás, a gente realmente se desenvolveu bastante na atividade, se prepara, acompanha, tem muitos cursos, muitas preparações. Os amigos, os colegas de associativismo nos ajudam bastante com as informações, com os exemplos, com as dores, né? Então a gente aprende bastante. É bom a gente citar esses exemplos aqui, né, para que as pessoas possam entender também como é que funciona. Assim, tudo começa num sonho, né? E seu pai lá atrás teve esse sonho de virar empreendedor e cada um tem uma história. O seu caso é interessante porque tem pessoas que o pai começa o empreendimento e o filho desmancha tudo, né? E pelo que eu conheço do seu trabalho, você pegou um negócio pequeno, né? Me corrija se eu estiver errado. Você pegou um negócio pequeno do seu pai e você multiplicou, você transformou. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu parecido aqui no Rio Grande do Norte, de grande sucesso com Flávio Rocha, né? Flávio Rocha pega, acho que a conta bancária é parecida. Você agora pegou pesado. Mas eu dei o exemplo aqui assim, né? Flávio Rocha pega um negócio local, pega um negócio pequeno e coloca uma visão nova, uma visão empreendedora, profissional, né? Com métodos, com processos. E parece que você faz isso também, né? Você expande o negócio, você... Acho que tudo tem o seu momento, né? Meu pai teve um momento dele, onde ele, da maneira dele, conseguiu soerguer e meio que preparar o ambiente por exemplo, para a minha chegada. Eu já estou solidificando a empresa e deixando ela alinhada com as tendências, mas vai chegar um momento também que eu vou ficar meio que superado. Então, tem aí uma outra geração que deve se preparar para chegar, que vai assimilar muito mais rápido as mudanças, porque as mudanças hoje são muito, muito rápidas, né? E eles vão estar muito mais bem preparados para esse momento do que eu, por exemplo. Então, assim, tudo é uma questão de momento e de estar preparado, de ter pessoas preparadas para dar sequência, principalmente numa empresa familiar como a nossa. Eu participei de um curso outro dia só sobre sucessão nas empresas, né? E é muito raro a gente falar de sucessão nas empresas, porque a gente vive num país que a mortalidade de empresas é muito grande. As empresas duram 1 ano, 2 anos, 5 anos, elas fecham, né? E são pouquíssimos os casos de empresas que passam de geração para geração, mas existem, né? E as grandes empresas, principalmente as que se consolidaram, como a sua, que tem muitas vertentes já, tem várias lojas em várias cidades. Então é um tema interessante também, que a gente pode até... Gilvan ainda é um cara bastante novo ainda, né, deve estar como eu aqui, planejando viver uns 100 anos. É isso aí. O plano é esse, né? Mas depois eu estou dizendo isso porque você tocou no assunto aqui, e de repente a gente pode depois fazer um programa aqui sobre sucessão, né? E é bem legal esse tema. E esse treinamento que eu participei dizia qual é a hora certa dos pais prepararem os filhos para o negócio. Interrogação. A segunda pergunta é: os filhos querem?
Exato. Porque às vezes eles não querem. Os filhos querem, eles são capazes. Porque às vezes o seu filho, você tem supermercado, o seu filho quer ser engenheiro e a sua filha quer ser... Você tem quantos? Tenho 2. Você tem 2. Um casal? Um casal, um com 16 e uma com 7. Então, é bem parecido do meu, o meu é 14 e 8. Então a gente não sabe se eles vão querer nos suceder no negócio, né? Então é interessante, e a gente não pode chegar para eles impondo essa questão da sucessão. Então é uma reflexão legal essa. Os seus ainda são pequenos, você é bastante jovem ainda, mas é um tema legal esse, né? Beleza. E a gente está se preparando também. E principalmente quando é uma empresa sólida, porque quando é um negócio que vai fechar daqui a pouco, aí ninguém se preocupa com isso. Perfeito. Né? Vamos lá, a segunda parte do programa é a gente falar um pouquinho sobre associativismo, né? A gente vive um momento em que claramente os pequenos são engolidos pelos grandes, não é verdade? Então, a lojinha está tendo momentos difíceis, o pequeno mercadinho está tendo momentos difíceis, né? A pequena escola está num momento muito difícil. Por quê? Porque a gente vive uma cultura em que as pessoas acham bonito consumir do grande, né? E aí, você, ao mesmo tempo, eu diria, Gilvan, que você está ali no meio da cadeia, né? Porque você é grande o suficiente para engolir alguns pequenos, mas você tem gigantes também. É tão pequeno o suficiente para ser engolido pelo gigante também. Exatamente. Então, você está no meio da cadeia alimentar, vamos chamar assim, né? Você concorre com alguns pequenos supermercados, com os mercadinhos, e você impõe a sua força, o seu preço, a sua gestão, mas tem os grandes também. E o associativismo parece que ele vem preencher bastante bem essa questão aí, porque ela une, né? O que comparando aqui para você que não sabe muito bem essa parte, o cooperativismo, ele junta pessoas que querem trabalhar naquela finalidade. Uma cooperativa de costureiras, junta costureiras, né, para criar uma facção. No caso do associativismo, são empresas que se juntam, não é assim? Isso. Corrija se eu estiver errado a qualquer hora. Perfeito. No caso do associativismo, são empresas que se juntam para se fortalecer e para enfrentar os gigantes, que foi o que aconteceu há uns anos atrás com vários supermercados do Rio Grande do Norte que se juntaram para criar a Rede Mais. Exatamente. E aí eu queria deixar o microfone aberto para você explicar um pouquinho como foi esse processo. Você participou dele lá de trás, né? Exato. Estamos justamente comemorando esse mês 20 anos de Rede Mais, né? E até se confunde com a nossa história aqui em Parnamirim também, que a gente chegou aqui há exatamente 20 anos. Uma ideia realmente de alguns dos nossos associados fundadores que se juntaram, que pensaram juntos, e no início essa união ela se deu pensando única e exclusivamente em comprar e vender, né? Vamos comprar juntos, vamos nos fortalecer, vamos ter poder de barganha e vamos fazer nossas vendas de forma meio que conjunta, né? E isso foi se desenvolvendo e a gente viu que não bastava só comprar e vender. Nós temos que ter uma estrutura de logística, estruturas de capacitação, de desenvolvimento de recursos humanos, da área de marketing, da área de logística. Então, tudo isso a gente foi incrementando ano a ano durante esses 20 anos e que faz hoje da Rede Mais um case de sucesso, inclusive nacional, no que diz respeito ao associativismo. Nesse caminho de 20 anos, muitas dificuldades, muitas. Você imagine que a gente já teve 20 associados, 20 diretores numa mesa, discutindo os mais variados assuntos. Nós temos um grande amigo em comum que é Jorge lá. Isso. Jorge de Cidade da Esperança, né? Jorge Luiz. Jorge Luiz. Nosso vice-presidente hoje. E nós sempre tínhamos, ao final dessas discussões, uma solução pacificada. Isso foi se construindo dentro da nossa rede. Então, hoje, a gente tem, entre nossos associados, as famílias dos nossos associados, nós formamos uma grande família, né? Então, assim, nós temos hoje uma união muito grande, nós já sabemos como o outro pensa, já sabe como se comporta. Então, a gente já criou aí uma afinidade, né? Como se cria num casamento. Você já conhece, deu liga. Você já conhece o perfil de todo mundo, como funciona, como pensa, como se expressa. Então, assim, fica muito mais fácil da gente lidar com as situações do dia a dia. As soluções são muito mais fáceis, são muito mais ágeis. Hoje nós somos muito mais proativos, muito mais produtivos,
né? Não perdemos mais tempo com discussões que no passado elas eram mais acaloradas, afloradas, mas hoje as soluções são como eu disse, já eram pacificadas mediante algumas discussões, mas hoje são muito mais produtivas, somos muito mais ágeis nas soluções, o que nos dá uma capacidade de competitividade muito grande, não só na questão que releva em relação ao custo dos produtos, mas também o custo da operação, a forma que a gente presta o nosso serviço, a preparação dos nossos colaboradores, a estruturação das nossas lojas. Nós nos cobramos por isso, cobramos por uma loja organizada, uma loja dentro de um padrão de higienização, com controles sanitários. Então, tudo isso a gente programa e planeja junto e um fiscaliza o outro, né? Um fiscaliza o outro, um ajuda o outro. A dor de um passa a ser o medicamento do outro, né? Que já passou por uma dor, passou por um problema, comenta o problema, comunga com os demais, aquilo ali já passa a ter uma solução. Então, quando acontece com alguém novamente, a gente já tem a solução, as assessorias, as consultorias. Então, tudo isso, de uma forma conjunta, a gente consegue hoje trabalhar. É o que faz hoje a Rede Mais ser o que é. A Rede Mais está presente em quantas cidades? Nós somos hoje 21 lojas, estamos mais ou menos aí meio a meio, 50% dentro da capital da Grande Natal e 50% do interior. E as lojas onde temos no interior são lojas muito, muito fortes, são as melhores lojas das cidades, entendeu? Então, assim, meio que o faturamento ele fica meio que dividido. Então, assim, enquanto estrutura, não deixa a desejar nem uma loja do interior para uma loja da capital. Vou fazer uma pergunta difícil para você, capciosa aqui, viu? Fique à vontade para não responder, se você quiser. A gente está falando para um público bastante diverso aqui. Imagino que a gente está falando para pessoas que não conhecem o associativismo e o setor de varejo, mas eu imagino que a gente vai falar também para... Temos um grande amigo também em comum, a Frânio Miranda, que sempre acompanha a gente aqui nas redes sociais. Então a gente está falando aqui para públicos bem divergentes, né? Bem diferentes. Certo. E uma pergunta difícil que eu vou fazer para você é o seguinte: nos shoppings, que eu já fui investigar isso aí, eu já percebi que isso acontece, nos shoppings, o empreendimento começa ali com, sei lá, 100, 200 lojistas, e os grandes que vão se consolidando, eles vão incorporando os pequenos, certo? Então é comum, caro amigo que nos acompanha aí, você chegar no shopping e nesse shopping ter ali 100 lojas de 20 donos. Você já está entendendo por onde é que eu estou querendo levar a pergunta. Então, nos shoppings, o que acontece? Acontece a lei também, eu dei o exemplo aqui da cadeia alimentar, porque parece ser um caso bem específico em que os grandes vão engolindo os pequenos, né? E nos shoppings, claramente, isso acontece. No comércio de rua também. É comum já você andar no centro de Parnamirim e 3, 4, 5 lojas serem do mesmo proprietário, às vezes até em atividades diferentes, em ramos diferentes. Às vezes o cara no shopping é dono da franquia do Boticário, né, assim, do McDonald's e de uma loja de roupa, né? Na Rede Mais está acontecendo isso, os grandes eles estão incorporando os pequenos estão tendo vez para chegar. A Rede Mais hoje é uma comunidade fechada, ela é aberta. Gostou da pergunta? Gostei. E fácil de responder. Porque pode ser que alguém que tem um pequeno supermercado que está crescendo queira vir. Hoje, até hoje, a gente cresceu internamente. A gente não abriu franquia ou como seja chamado, um associado convidado. A gente não chegou a abrir para empresas fora do grupo desde sua fundação. Os que estão hoje são os que começaram. São os mesmos que começaram. Provavelmente alguém saiu. Com alguns que saíram, né? Alguns que saíram e seguiram carreira solo, seguiram com sua empresa isoladamente, né? Mas o crescimento se deu internamente. Mas estamos preparando nosso estatuto, né? Reformulando nosso estatuto para criar o caminho, para pavimentar o caminho no futuro da gente receber alguns prováveis associados que venham querer ingressar na nossa rede. Lógico, mediante toda uma avaliação, toda uma estruturação que vai ser feita e requisitos que vamos precisar, porque vamos trazer para dentro da nossa família. Como eu falei, é uma família. E eu imagino que o critério
01 deva ser o critério geográfico, né? Não vale a pena entrar alguém para... Esse é o critério que exclui, na verdade, né? A gente não pode chocar com as áreas onde já temos atuações. Quanto à questão interna que você falou, e dentro, como é que fica aquele menor que tem uma loja, né? Frente ao que tem 5, ao que tem 4. Como eu lhe falei, nós temos isso muito bem resolvido. Sempre estimulando aquele que tem uma a colocar a segunda e pavimentando para ele também esse caminho, estruturando, dando orientação, dando consultoria, toda a estrutura que a gente tem de CD, como eu lhe falei, de recursos humanos, do setor administrativo, financeiro. Então a gente tem todo um acompanhamento hoje que presta o serviço à rede como um todo e que pode dar o suporte ao associado individualmente, né? Então isso aí é feito constantemente. Se você perguntar hoje ao nosso menor associado, ele deve ser o mais feliz que tem lá, porque ele se sente forte, protegido, fortalecido pelo crescimento até do maior. Então, quando qualquer um de nós comunica que vai colocar uma nova loja, é motivo de felicidade para todos, porque nós estamos vendo que o crescimento do nosso colega, do nosso associado, a rede vai crescer, eu vou ficar mais forte, porque ele vai ficar mais forte. Então a gente tem sempre esse desejo de que o outro cresça, seja ele o que tem 1, ou o que tem 2, ou o que tem 5. Então são tratados todos de forma bem igualitária. É lógico que o peso influencia, não vou ser hipócrita dizer a você que o camarada que tem 5 lojas, 4 lojas, o peso dele não influencia mais, mas de forma muito, vamos falar aí, de um compliance interno que a gente tem, de se ajudar, de se fortalecer, independente da quantidade de lojas ou do tamanho que cada um de nós tenhamos. E a política interna dentro lá, como é? Tranquilo, sossegado? Tranquilo, não temos mais política lá interna. Tudo ninguém querendo puxar o tapete de ninguém? Não, lá é tudo no consenso. Geralmente os presidentes são aclamados, não há disputa. As diretorias são formuladas a cada 2 anos. Estou encerrando meu mandato agora, meu segundo mandato. Eu já tive um mandato lá em 2010 e 2011. Estou no meu segundo mandato, encerro agora em dezembro. Vou deixar a minha indicação para quem será o novo presidente. Ele vai montar a nova diretoria dele, muito tranquilamente. Não temos essa disputa política, como você falou, em nossa rede. Perfeito. Vamos para o próximo tema bastante interessante também. Vai agradecer muito aí o nosso espectador, o nosso ouvinte. Você assumiu agora, recentemente, a presidência também da ASURN, que é a associação, é esse o nome? Isso. ASURN, Associação dos Supermercados do RM. E, para quem está nos acompanhando aí, para vocês entenderem direitinho, né? Gilvan, ele é proprietário do Rede Mais, ele tem 4 lojas Rede Mais, até audiência rotativa, né? Quem vai ligando aí no aplicativo e quem vai acompanhando a gente a partir de agora. Então a gente está aqui com o Gilvan Michelson, proprietário do Rede Mais. Ele tem 4 supermercados: Natal, Nova Cruz, Santa Cruz e Parnamirim, né? Ele faz parte da Rede Mais, que é uma rede de supermercados que usam a mesma marca, Rede Mais. Cada um continua usando ainda o seu nome antigo. Tem sua empresa, né? Tem seu CNPJ. Mas vocês se fortalecem cada vez mais como Rede Mais. E a Rede Mais quer fazer com que, o objetivo da Rede Mais é fazer com que ela seja maior, né? Isso. E possa enfrentar a concorrência dos gigantes, que aí é onde a gente vai entrar agora, né? Então tem que ser sempre didático na explicação, porque o público é variado. Então, Michelson tem 4 supermercados, esses 4 supermercados fazem parte da Rede Mais, e agora a Rede Mais é associada. Vocês fazem parte da ASURN, né, que é um negócio gigante, que aí vai ter Nordestão, todos. Os grandes também, Carrefour, tudo. Também são associados, os atacarejos, os atacados são associados também, os que são locais aqui, né? Pronto, aí eu queria que você começasse falando como foi aí esse processo, né, é eleição, é aclamação, como é que você chegou lá? Na verdade, dessa vez fui convidado. Já houve no passado eleições, mas agora as últimas diretorias também estão sendo feitas na aclamação. Rede Mais eu entendi um pouquinho, porque tinha você e Luiz, e Jorge Luiz, que a gente conversava bastante. Mas de ASURN eu não entendo nada. Certo. Vamos lá. A ASURN, a Associação do Supermercado do Rio Grande do Norte, ela está completando agora em outubro 43 anos de fundação. Já é bastante conhecido, inclusive, com poucos anos depois que surgiram os primeiros supermercados no Rio Grande do Norte, em Natal, na verdade, né? E
a grande intenção da Surne hoje é ela ser interlocutora junto aos governos, seja municipal ou estadual, as entidades governamentais, né? Falar e transmitir nas mídias as informações sobre o nosso segmento, né? E também ser participativo nas decisões que vierem a impactar na economia da nossa cidade, do nosso estado. A gente tenta colaborar, porque isso impacta bastante. Eu vou mostrar aqui a você alguns números do setor que vai lhe mostrar a relevância do que é hoje a Surne, enquanto associação representando o segmento de supermercado do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Para você ter uma ideia, nós temos hoje pouco mais de 218 associados, precisamente. Isso está presente aí em basicamente 72 cidades do nosso estado, certo? Temos aí uma rede direta de empregos em torno de 120 mil empregos, o que, quando você vai fazer uma operação em cadeia, né? Você vai fazer uma análise em cadeia, você tem fornecedores, você tem serviços terceirizados que prestam serviço para essas empresas, então isso aí mais ou menos que triplica, né? Em torno do nosso segmento. Hoje, o estado do Rio Grande do Norte, ele basicamente depende de comércio e serviço. Indústria, você é um cara que comenta muito sobre economia, sobre política, você sabe que nós não temos quase indústria no nosso estado. E o comércio, ele representa quase 50% da nossa arrecadação. Comércio. Desses 50% do comércio, o comércio alimentado, o varejo alimentado, os supermercados, mercadinhos, qualquer que seja a denominação, representa 70% da arrecadação dessa metade. Que numa conta grosseira, no geral da arrecadação do Estado, 33% é a arrecadação proveniente da atividade do supermercadista, do mercadinho, do supermercado do atacarejo, qualquer que seja aí o tamanho, mas vem daí a arrecadação. O que mostra a relevância e a importância do setor. Nesse momento que tivemos agora mais forte, né, da pandemia, do seu início para o seu ápice, estamos, graças a Deus, num momento que não acabou, mas que está sob controle, mas a gente participou bastante, junto aos órgãos dos governos municipais, não só da capital, como dos municípios, junto ao governo do estado, trocando informações, sendo tomado as nossas opiniões quanto ao funcionamento, as medidas. A gente traçava junto aí as questões, recebia dos órgãos competentes, davam algumas sugestões, umas eram aceitas, outras não, mas estávamos todo o tempo sendo ouvidos. Fizemos muitas campanhas em conjunto para doações de cestas básicas, intermediamos doações de álcool, de equipamentos, de respiradores. Então, assim, foi muito importante no momento. Eu sei que muita gente pagou caro, né? Pagou com a vida, inclusive. Meu respeito aqui, solidariedade às pessoas que passaram por isso, na sua família, perto de você, os seus amigos. Mas sempre dizem que com os maus também vem os bens, as boas coisas, né? E a gente passa a rever as situações, a querer participar mais, a ser mais solidário, a se preocupar com o outro. Então, muitas medidas foram feitas em conjunto com todos os associados, né? Eu digo muito, eu tenho dito aos nossos associados, a nossa diretoria, para você ter ideia, são compostos por 24 diretores. Diretoria executiva, consultiva, fiscal, regionais, que a gente tem nas regiões. Para todo mundo participar mesmo. Para todo mundo participar. Nós temos aí aproximadamente, das 24, nós temos uns 15 representações de empresas diferentes, entre redes de associativismos, redes únicas como é o Nordestão, como é o Favorito, como é o Bom Dia, entendeu? As redes como Rede Show, Supercopa, me perdoe aqui se não citar todos, as redes do interior, Rede Ideal, Rede 10, né? O Queiroz, né? Então, assim, o Rebouças, então, no Mossoró, então, estamos com uma representatividade muito grande dos colegas na Surne. Isso vem dos últimos 4 mandatos aí, 4, 5 mandatos, vem dando uma participação muito boa.
eu fazer uma pergunta para fazer parte do bolo aí da sua resposta. E os de fora, eles têm participação nisso aí? Atacadão, tem agora a história do Mineirão, que deve ser de fora, Açaí... Na verdade, eles, quando há uma questão que atinge essas questões de leis, de normatizações, eles se fazem presentes. Mas como eles respondem a diretores de regionais que não estão presentes, sempre tem aqui só um gerente ou um administrativo, né, não é o que dono representa, né? não é o dono, não é como nós que o dono participa, eles participam menos, entendeu? Participam nessas horas, mas é composto realmente, a nossa diretoria é composto tem uma representatividade local, né, regional do nosso RN. E a mensagem que eu quero dizer é que o comportamento entre nós, entre esses diretores da Asurne, ele é muito ético, muito respeitoso. Eu tenho dito bastante ao pessoal, somos todos concorrentes. Brigamos, inclusive, às vezes, num palmo numa área geométrica, às vezes, de 1 quilômetro. Está um do lado do outro. Mas eu acho que não podemos faltar com respeito, com a ética. E com amizade. Nós somos, inclusive, amigos. Todos conversamos sobre as dificuldades que um tem, que o outro tem, né? Onde é que cada um vai fazer seu diferencial? É na sua prestação de serviço, é na maneira como vai atender o seu cliente, é na maneira como vai preparar a sua loja. E, lógico, cada um tem a sua maneira de negociar, de fazer as suas ofertas, mas, como eu tenho dito, somos concorrentes, mas não somos inimigos. E juntos podemos ter a representatividade junto aos órgãos governamentais, às instituições, fazer essa interlocução. No momento que for preciso, a sociedade precisar, é um setor que vai chegar junto, com certeza, na maneira que pode ajudar, como fez agora, nesse momento, que correspondeu bastante, elogiado, inclusive, por prefeitos, elogiado pela governadora, pela sua equipe. Então, a Asurne, hoje, ela se sente muito à vontade, né, e muito forte para colaborar com tudo que for em questão, que for solicitado nas decisões, nas opiniões, para que a economia do nosso estado ela se restabeleça, que é um momento de recomeço que a gente está vivendo. Você, como empresária na educação, você sabe disso. Todo e qualquer segmento precisa se fortalecer, se reinventar, se renovar para recomeçar. A gente tem aqui uma proposta de não falar de política partidária, mas a gente está falando aqui da nossa vida, a gente está falando aqui da prática para o empreendedor, para o funcionário e para o consumidor. E aí eu vou fazer essa pergunta bem dura também. O Rio Grande do Norte parece, ao que tudo indica, eu falo parece porque no ramo de educação o impacto estadual para a gente é muito pequeno, porque a gente é isento, né? Mas me parece que o Rio Grande do Norte hoje é um ambiente hostil para o empreendedor, né? Eu converso muito com a Fran Miranda, ele diz: Daniel, eu já estou transferindo muita coisa para Paraíba, porque a coisa lá está fluindo melhor. Vocês não podem transferir os supermercados de vocês, numa década, eu imagino, para um outro ambiente. Então, assim, o que precisa ser feito para que no Rio Grande do Norte a gente tenha um ambiente mais propício e mais acolhedor para o empreendedor? A cada dia que a gente abre os sites de notícia, a empresa tal foi embora, a empresa tal foi embora, né? A Hering agora tá indo embora, né? Aí a gente já tem uma desindustrialização e a gente não pode correr o risco da descomercialização, que é um tema bem interessante, né? Bairros como Ribeira, o centro da cidade de Natal, já passam por esse processo de descomercialização, né? Que é o fechamento de empreendimentos, né? E aí, qual a visão que você tem, assim, como que a gente poderia cobrar das autoridades que a gente tivesse mais, um ambiente mais ameno, um ambiente mais facilitador, né? Isso. Eu acho que essa realidade do ambiente hostil que você falou, ela não é uma realidade só local. Acho que o Brasil ele é um ambiente que não está ainda preparado para motivar um empreendedor, uma pessoa que tem um sonho, que quer colocar uma empresa. Hoje o sonho ele é muito comedido, né, na verdade. O empreendedor que pensa em colocar uma empresa, ele pensa 3, 4, 5 vezes, porque já no início ele já começa a ver as dificuldades, né? Muitas dessas empresas que são colocadas não chegam ao primeiro ano, né? A gente sabe disso, é uma realidade. Não é só do nosso estado do Rio Grande do Norte. E esse histórico não é de hoje, né? A gente sabe que isso é uma questão que vem de muito tempo. Então, assim, eu acho que tem que ser feita realmente avaliações, reformas, como estão sendo feitas aí, reforma trabalhista, reforma tributária, reforma previdenciária. O caminho
é esse. Agora, engancha, né? Você vê que começa, e infelizmente tivemos aí, estava num caminho até que ia dar início a esse processo e veio a pandemia, infelizmente, se perdeu um pouco, vai começar a se retomar agora, mas tem que ser feitas essas reavaliações. Primeiro de tudo, fazer essas reformulações. Como de fazer, que nós estamos reavaliando nosso estatuto, que o Brasil reavalie o seu, né? Faça uma revisão, veja onde pode facilitar, onde não pode, porque também o brasileiro ele é diferente. Você há de convir que na hora que você flexibiliza, alguém vai procurar flexibilizar 10 vezes diferente, né? Então, assim, esse é o problema. A gente tem um problema cultural também enraizado, que o brasileiro não está preparado também para tanta flexibilidade. Então, a gente tem que achar um equilíbrio entre o empresário, as empresas, elas se sintam confortáveis juridicamente, confortáveis em termos de mercado, que possa se planejar para os próximos 5, 10 anos, que hoje você faz um planejamento, é muito difícil você acertar. Se você fizer um planejamento para daqui a 60 dias, é capaz de você não cumprir, né? Principalmente agora com essas questões aí de falta de mercadorias e insumos. Então, assim, já é difícil você acertar. Você imagina aí uma gangorra dessa, com inflação, com dólar alto, com exportações aí aumentando no país e faltando produto no mercado interno. Então, são situações que você não consegue administrar nem prever. Quando começa a acontecer, é rápido, é muito rápido. E você vai ter que buscar a solução, apagar o fogo no momento do incêndio. Você não tem como se prevenir disso. Então, são políticas que você tem que realmente fazer as revisões e fazer. Eu participei essa semana e vou elogiar do lançamento do RN Cresce Mais. Uma série de medidas do governo que tenta, vamos dizer, favorecer a retomada. Então é válido, é muito válido. Algumas coisas impactam mais fortemente, outras nem tanto, mas são medidas que estão sendo tomadas, alguma coisa está sendo feita. O que não pode é ficar todo mundo reclamando e as coisas não andando, passa um ano, passa o outro, e as situações não se resolvem de forma definitiva, né? Só paliativo, e aí esse ambiente hostil, como você falou no início, nunca vai se acabar. Perfeito. O programa Momento Empreendedor vai chegando ao fim aqui, mas ainda tem 2 perguntinhas para você, certo? Mas já está aqui James. O programa dele é bacana também, de James aqui. Eu já estou vendo aí trabalha com a parte aqui de supermercado também. Ele faz a visita. Já foi lá, James? Lá no supermercado dele? No supermercado, já conversei com o seu gerente. É isso aí. As 2 últimas perguntas. A primeira é o impacto da pandemia. Nas escolas foi gigante, né? E em algumas atividades eu conversei com uma amiga que tem uma loja de peça de moto. Ela disse, eu nunca vendi tanto na minha vida. Então é interessante demais isso, o que a pandemia fez. Ela foi um garfo no pescoço de algumas atividades, o setor cultural, o setor do turismo. Eu acredito que quem mais foi impactado, primeiro foi a parte cultural, depois foi o turismo, depois foi a educação. Eu acho que esses 3 aí, né? Mais material de construção bombando, peça de moto bombando, quem vende coisa para casa, minha mulher nunca comprou tanta tranqueira para estar dentro de casa. E o setor da alimentação parece que também não foi assim dos piores não, né? Porque a família continuou, ela teve que continuar se alimentando. Aí teve uma coisa curiosa, os restaurantes diminuíram, né? As pessoas pararam de consumir no restaurante e passaram a consumir mais em casa. De repente vocês estão vendendo mais, né? A gente teve alguns momentos bem distintos. Quando em março começou a pandemia, que ninguém sabia, a incerteza era enorme, né? E ninguém sabia o que ia acontecer, houve uma corrida extrema aos supermercados. Teve uns finais de semana que foi realmente maior o movimento do que o de fim de ano. As pessoas procuraram até se estocar sem saber o que ia acontecer. Então, tinha uma informação que ia todo mundo ficar trancado em casa e que as coisas iam fechar e que, né, ia ficar aquele tumulto. Então aí passou-se março, passou-se abril, lá por volta de maio, já não era mais aquele bicho que estavam se plantando. A gente inclusive passava muita informação que não ia faltar mercadoria, toda era questionado em TV, em programas.
Pessoal, vai faltar, os colegas já perguntam, rapaz, é verdade que vai faltar? Não vai faltar. Tomara. É verdade que vai dobrar o preço? Rapaz, não vai, até agora está tudo tranquilo, e estava realmente. Só que com a situação foi se passando, as coisas vão modificando. Aí veio a ajuda do governo, né, o auxílio emergencial, que deu uma injetada enorme na microeconomia. E isso gera consumo. Foi outro movimento que deu também nos locais onde as pessoas conseguiram acessar, porque eu também tenho, como você tem algumas particularidades que eu participo dos interiores, né? Então, assim, alguns lugares teve dificuldade, a população teve dificuldade de acessar, teve gente que não conseguiu, teve gente que não precisava e acessou, né, auxílio, mas isso, de uma forma geral, o montante foi para o mercado. E hoje a preocupação já é quando isso acabar. Como vai ficar o mercado quando esse auxílio, que agora para dezembro, termina? Como é que vai ficar depois? E essas situações que estamos vivendo, que agora, por exemplo, o setor de peças é um setor que depende de estoque, né? E se ela tiver, a sua colega com certeza vendeu porque tinha o estoque. Porque hoje, para ela conseguir repor a peça, é que está difícil. Nós estamos tendo dificuldade de repor alguns produtos como arroz, como óleo de soja, né, que são os principais vilões aí do último mês. Algumas situações de embalagens, que não tem embalagem, não tem alumínio para cerveja, não tem saco plástico para as sacarias, não tem as garrafas PETs para as bebidas. Então, está faltando tudo isso. E a gente não consegue se abastecer. Quando você não se abastece, você não vende, diminui o faturamento, né? Diminui tudo. Então, assim, é outro momento que está chegando. Então, se você juntar tudo e fizer uma média, vai ficar tudo mais ou menos dentro da mesma... Aquele crescimento e agora futuramente vai ter uma pequena diminuição. E também pela escassez. O Brasil não era para estar passando por isso, né? O Brasil hoje é conhecido como um dos celeiros do mundo, né? Eu vi a Alexandre Garcia brincando, inclusive, se colocar a população do Japão no Brasil, do Brasil no Japão, em 10 anos o Brasil é a potência do mundo, com metade da população que tem hoje. Aí perguntaram a ele, e lá, a população do Brasil no Japão? Eu disse, não me pergunte que eu não sei o que vai acontecer, né? Porque hoje nós estamos servindo ao mundo, preferencialmente por questões de dólar, por questões de incentivos e faltando para o mercado interno. Então isso está causando um aumento exacerbado em alguns produtos, né? Que o governo está aí agora incentivando a importação para ver se dá uma equilibrada no mercado, ou que a população diminua o consumo desses produtos para que force o próprio mercado a se regular, né? Então tivemos aí leites e derivados, a questão do óleo, a questão do arroz. Então é um custo de desabastecimento realmente, e que a população, nós somos meros repassadores, né? Não temos condição de brigar. Quando você deixa de comprar caro, você pode até passar uma semana, duas, mas vai faltar o produto e o cliente continua procurando. Então chega ao ponto de você ser forçado a comprar naquele preço. E só para alinhar, também houve uma questão muito grande do custo operacional que aumentou bastante, né? Nós, graças a Deus, não tivemos no nosso segmento, tanto na nossa rede como a gente conversa com os demais, uma questão de desemprego no nosso segmento. Pelo contrário, em virtude das pessoas terem que se afastar aos protocolos de saúde, né, que afastavam as pessoas por 14 dias, ou simplesmente por ter o contato, aí depois essa pessoa poderia ter adquirido o vírus, passava mais tempo fora da empresa. Todos respeitaram esse momento, afastaram essas pessoas e tiveram que contratar mais gente, inclusive, para suprir a falta daqueles outros. Então, hoje, o setor... Terminou contratando, entendeu? Para manter a operação. E, fora isso, os cuidados internos, que você passa a ter um custo também operacional muito alto. Eu costumo dizer que na escola eu fiz uma reunião lá com os coordenadores, eu digo, ó, escola agora virou hospital. Supermercado deve ter sido a mesma coisa, em termos de cuidado com higiene, né? Você já tinha muito cuidado e agora você tem que virar uma luva de látex que custava centavos, que a gente usava várias, hoje se você achar no mercado para comprar, você compra uma unidade por R$5. Vamos lá, estamos encerrando aqui, estouramos todos os minutos já aqui, nosso amigo James já está ali, mas vou pedir desculpa a Jameson, mas esse entrevistado aqui, tem que ser. A gente não tinha como cumprir 30 minutos aqui com ele não, senão a gente ia perder aqui um talento e muita informação. A última perguntinha sobre a nossa guerreira CDL, mandando um abraço aí para os diretores, Vira Marques, Carol, Marcelo, me ajuda aí.
Rubens da Santa Fé, Marcos. Você está meio afastado da CDL, viu? Meu amigo, é coisa demais. Recebendo disso aí. Eu já, graças a Deus, já é o segundo mandato que eu sou vice-presidente da CDL de Parnamirim, né? Mas aí, acumulando uma coisa e outra, eu falei a Bira, eu vou lhe ajudar no que eu posso, porque tá demais. Então, assim, até eu disse a ele que agora eu estou deixando a Rede Mais, vou ter que deixar, eu vou pedir a ele para deixar a CDL para me dedicar à sua, para não ficar com essa turbulência de tanta coisa e não poder participar, porque o que mais me deixa angustiado é não poder estar junto. Perfeito. Então, para você que chegou no finalzinho aí, audiência rotativa, estamos encerrando a entrevista com Gilvan Michelson, proprietário do Rede Mais de Parnamirim, Nova Cruz, Santa Cruz, tem uma unidade nova agora em Natal, foi por vários mandatos diretor também da presidente, né, da Rede Mais, e agora, essa semana, assumiu a presidência da ASURNE, que é a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte. Suas despedidas com os nossos agradecimentos. Eu quero agradecer a honra de estar aqui no ser o seu primeiro entrevistado. Você me ligou, né? E eu disse, não, vamos sim, vamos junto, vamos fazer essa estreia. Agradecer a oportunidade de falar da Rede Mais, falar da ASURNE, da CDL, mostrar que o associativismo hoje, ele é o caminho, ele não é mais uma tendência, é a realidade. Quem não puder participar, não tiver junto para fazer valer os seus direitos, para ter um poder, uma voz ativa, né? Junto a quem possa ouvir e que possa decidir. Então é muito importante que você procure esses órgãos como o CDL, como a associação de qualquer que seja o segmento que você participe, que você se envolva, que você participe, porque é através dele que você vai se sentir fortalecido, se sentir amparado e que vai poder ser ouvido. Perfeito, muito obrigado. Até próximo sábado com o programa Momento Empreendedor. Fique agora com o programa Estou de Olho, né? Estou de Olho com o nosso amigo Gênesis Freitas. Um abraço a todos e até o próximo sábado. Até logo, pessoal. 13 horas.